Olá, galerinha do 7º ano. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade aos conteúdos que vai tratar sobre as formas de regionalizações brasileiras. Porém, antes da gente dar sequência e conhecer as outras formas de regionalização, a gente vai corrigir a atividade que foi para vocês fazerem em casa na semana passada. Então, dê uma pausazinha aí no nosso vídeo, procure sua atividade e traga para a gente fazer a correção aqui juntos, para vocês verem se vocês conseguiram responder as questões direitinho, tá ok? Então, na atividade da semana passada, eu pedi que vocês entrassem, lá no canal, da escola, através desse link que eu coloquei lá na atividade, e depois que vocês assistissem a videoaula que estava lá, que vocês respondessem as questões que estavam sendo propostas. Eram apenas 4 questões, bem fáceis, de acordo com o que estava lá no vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora é apenas a correção dessa atividade, tá bom? Então, acompanhe aí comigo, façam direitinho as correções, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, nessa questão está dizendo o seguinte: de acordo com o texto, o que é regionalizar? Então, a gente vai analisar as alternativas e ver qual é aquela que se encaixa perfeitamente na definição de regionalizar que eu dei para vocês. Vamos lá. Na letra A diz o seguinte: regionalizar é dividir um território sem levar em consideração critérios semelhantes. Bem aqui você já identifica o erro. Está errado. Por quê? Porque eu disse na videoaula que para regionalizar eu preciso de quê? Ter um critério que torne essas regiões semelhantes. Então, descarta logo a letra A, que ela está errada. Letra B. É dividir um território com base em características semelhantes, considerando apenas os critérios físicos. Outro erro que eu falei para vocês, que para regionalizar pode ser utilizado tanto o critério físico quanto o critério humano. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Vamos para a letra C. É dividir um território em porções, que nós vamos chamar de região, de acordo com características semelhantes, com base em algum critério, seja ele de ordem natural ou seja ele de ordem humana. Pronto, encontramos a alternativa correta. Ela se encaixa perfeitamente naquela definição que eu dei para vocês lá no vídeo. Então, encontramos a resposta correta, que é a letra C. Então, marquem aí a letra C enquanto resposta correta, tá bom? Continuando. A segunda questão, ela diz o seguinte: observe os mapas a seguir atentamente e responda as questões de 2 a 4. Pois bem, aqui nós temos 2 mapas da regionalização oficial do Brasil, só que eles são de períodos diferentes. Esse primeiro mapa aqui, ele é... Deixa eu só pegar aqui a caneta para facilitar. Ele é da década de 40 e o segundo, que é o que a gente usa até hoje, é de 1988. Então, esse aqui é o atual. E aí, a gente vai resolver as questões com base na análise destes 2 mapas, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui, Segunda, de acordo com o mapa 1, marque V para verdadeiro, F para falso. Então, a gente vai olhar, por enquanto, apenas para o mapa 1. Este mapinha aqui, tá bom? E vamos analisar as afirmativas. Na década de 1940, o Brasil foi dividido em 7 regiões: Norte, Nordeste, Ocidental e Nordeste Oriental, Leste Setentrional e Meridional, Centro-Oeste e Sul. Vamos olhar no mapa para ver se é exatamente isso que está lá. Primeiro diz, na década de 40, Então, aqui este mapa. 7 regiões, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões. Então, tá certo. Quais eram essas regiões? Norte, tá certo. Nordeste Ocidental, tá certo.
Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. Então, concluímos que a primeira afirmação ela é verdadeira. Então, coloque um Vzinho aí, porque está tudo de acordo com o mapa. Segunda afirmativa. O Distrito Federal já existia e estava instalado no Centro-Oeste, em Brasília. De acordo com a legenda, a região Centro-Oeste é esta daqui, ó. Deixa eu circular aqui para vocês observarem. Vamos olhar se a gente encontra Brasília aqui. Hoje, ó, Brasília, se vocês compararem com esse mapa, ela seria mais ou menos por aqui. Vocês estão vendo Brasília aqui? Não, né? Isso quer dizer que ela não existia? Claro que não também. Isso só quer dizer que ela não estava dentro da região Centro-Oeste. Olha só onde o Distrito Federal está, na região Leste Meridional. Então, essa afirmação que diz que na década de 40, o Distrito Federal, né, Brasília já estava no Centro-Oeste, ela é falsa. Ela estava na região Leste Meridional. Continuando, a terceira afirmativa diz que os estados do Amapá, Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul, Tocantins ainda não existiam. Vamos conferir, né, lá no mapa. Começando aqui por Amapá. Vamos observar aqui, ó. O Amapá ainda não era um estado, ele era um território, o território do Amapá. Roraima também não era um estado, era ainda um território chamado de território do Rio Branco. Rondônia, ó. Rondônia também ainda não era um estado. Rondônia era chamada de território do Guaporé. Mato Grosso do Sul, que hoje se encontra mais ou menos nessa posição, também ainda não existia, era só Mato Grosso. O Acre também ainda não existia enquanto estado, ele era um território chamado de território do Acre. E Tocantins, se vocês observarem neste mapa, ó, ele está mais ou menos nessa posição. E neste aqui vocês vão perceber claramente que ele ainda não existe, só existia apenas o estado de Goiás. Então, considerando tudo isso, essa alternativa ela é verdadeira. Esses estados ainda não existiam, eles eram apenas territórios, ou então territórios de outros estados, ok? Vamos para a última alternativa. Os territórios do Amapá, do Rio Branco, do Acre, do Guaporé, de Ponta Porã e Iguaçu não eram estados. E isso está correto. Eu acabei de dizer para vocês que eles eram territórios, então eles não eram estados ainda, tá bom? Então, essa daqui também é verdadeira. Então, aí a sequência VFVV, confiram aí se vocês acertaram direitinho. E vamos para a nossa terceira questão, ainda com base nos mapas. Pois bem, a terceira questão ela vai dizer o seguinte: sobre a regionalização oficial apontadas nos mapas 1 e 2, é correto afirmar, ou seja, o que está correto sobre essas duas regionalizações. Vamos avaliar aqui as alternativas. A letra A. A letra A, ela diz o quê? Foi elaborada por Pedro Pinchas Geiger. Já encontramos um erro. Por quê? Essa regionalização ela foi proposta pelo IBGE e não pelo Pedro Pinchas Geiger. Então, essa daqui, descarta logo que ela está errada. Totalmente errada. Letra B. Não respeita os limites estaduais. Essa afirmativa também está errada. Por quê? Se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que todos os estados se encaixam perfeitamente dentro das regiões. Então, ela respeita direitinho os limites estaduais. Vocês vão olhar aqui para o Maranhão. O Maranhão está todo dentro do Nordeste. Tocantins está todo dentro da região Norte. E assim sucessivamente. Não tem nenhum estado dividido pertencendo a uma ou mais região ao mesmo tempo. E a letra C, aqui, diz o quê? Está atualmente dividida em 7 regiões. Mentira! Ela estava dividida em 7 regiões em 1940. Atualmente, ela só tem quantas regiões? Quem é que lembra? Ela só tem
5 regiões. Então, essa daqui também está errada. Então, só sobrou a última, né? Ó, letra D. O critério utilizado foi o critério natural e o econômico. Certíssimo. Foi exatamente esse critério que o IBGE utilizou para dividir o Brasil em 5 regiões. Então, a alternativa correta, letra D. Marquem aí a letra D. E a quarta e última questão vai dizer o seguinte: de acordo com a regionalização do Brasil, destacada no mapa 2 agora, as atuais regiões brasileiras são respectivamente, olha só, vou marcar direito essa palavra aqui, respectivamente, ou seja, na ordem, ou seja, A, B, C, D e E. Então, a gente vai ter que identificar essas regiões. Região de letra A, região norte. Região de letra B, nordeste. Região de letra C, centro-oeste. Região de letra D, sudeste. E região de letra E, sul. Então, sabendo identificar, você vai identificar a alternativa correta nessa ordem. A, norte. B, nordeste. C, centro-oeste. D, sudeste. E letra E, sul. Então, a alternativa correta é a letra D. E pronto, concluímos a nossa correção. E aí, galerinha, acertaram todas? Tenho certeza que sim. Afinal, eu só tenho alunos inteligentes e muito espertos. Agora, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre regionalização do território brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre as outras duas formas de dividir o nosso território. Lembrando que as duas formas de regionalização que nós iremos conhecer na aula de hoje, elas são consideradas regionalizações não oficiais. Por que elas são consideradas não oficiais? Exatamente porque o governo não utiliza essas duas regionalizações para criar estatísticas, né? Ou seja, para investir em políticas públicas como saúde, educação, desenvolvimento social, porque a regionalização que o governo utiliza é exatamente a regionalização político-administrativa que nós conhecemos na aula passada. Então, nós vamos começar hoje conhecendo esta regionalização, né? Se vocês observarem o mapa, vocês vão perceber uma pequena diferença em relação à outra regionalização que nós estudamos na aula passada. Pois bem, essa regionalização brasileira, ela foi intitulada de Regionalização do Meio Técnico, Científico Informacional. Essa regionalização, ela foi proposta por um dos maiores geógrafos brasileiros, né, que foi Milton Santos, certo? Milton Santos propôs essa regionalização exatamente para trabalhar outros critérios que a divisão político-administrativa do Brasil não tinha contemplado nas suas divisões. Então, Milton Santos utilizou como critério para regionalizar o território brasileiro basicamente o quê? A concentração de tecnologia e a concentração econômica. O que isso significa? O Milton Santos ele vai dizer o seguinte, que existem duas regiões brasileiras que concentram praticamente todo o fluxo econômico, praticamente todo o fluxo demográfico, político e tecnológico. Então, pensando nesse critério, o Milton Santos ele vai dividir o território brasileiro basicamente em 4 regiões. E são essas regiões que nós vamos conhecer a partir deste momento. Então, essa regionalização proposta pelo geógrafo Milton Santos, ela também pode ser intitulada de os 4 Brasis. Por quê? Exatamente porque ele dividiu o Brasil apenas em 4 regiões. Quais foram essas regiões? Região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Por que ele vai dividir o Brasil dessa forma? Vamos fazer aqui algumas observações, né, para a gente conhecer um pouquinho melhor essa regionalização. Vamos observar aqui no mapa a região norte. O que vocês podem notar de diferença em relação à regionalização anterior? Nesta regionalização, que não é mais região norte, né, vocês devem lembrar,
da regionalização que a gente estudou na semana passada. Então, essa região aqui, ela já é chamada a partir de agora de Amazônia. E ela vai possuir apenas 6 estados, que são Amazonas, o Pará, o Acre, Rondônia, Roraima e o Amapá. Dentro da Amazônia, do Milton Santos, não está o estado de Tocantins, que está na regionalização do IBGE. Então, o Milton Santos, ele vai dizer o quê? Que a região amazônica, ela é a região do Brasil que tem a menor quantidade de pessoas morando por quilômetros quadrados. E ela também é uma das regiões menos desenvolvidas, né, em termos, né, de economia e tecnologia, que foi o critério que ele utilizou para dividir o Brasil. Certo? A segunda região que ele vai considerar é a região Nordeste. Vejam só. Neste caso, o número de estados não se altera. Porém, qual é o critério que ele vai utilizar para colocar os estados dentro da região Nordeste? Basicamente, o povoamento. Ele vai dizer o quê? Que a região Nordeste é a região mais antiga do território brasileiro. Por quê? Porque ela foi a primeira a ser povoada. Os primeiros colonizadores que chegaram no território brasileiro chegaram na região Nordeste. Então, ela foi a primeira a ser colonizada. E um outro fator que o Milton Santos utilizou foi exatamente a questão desta região ser a menos desenvolvida economicamente do país, de ter uma agricultura ainda pouco moderna, pouco mecanizada e um setor industrial que ainda está em crescimento. E a terceira região brasileira proposta pelo Milton Santos é a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, agora nós vamos ter o estado de Tocantins, que na regionalização do IBGE está dentro da região Norte. Nesta regionalização, o Tocantins pertence à região Centro-Oeste. Então, nós vamos ter agora 4 estados. Quais são esses estados? O Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e mais o Distrito Federal, né, que continua do jeito que estava na regionalização lá proposta pelo IBGE. O que é que o Milton Santos vai dizer sobre essa região? Milton Santos, ele vai afirmar que nesta região nós vamos ter uma economia em ascensão, ou seja, uma economia crescendo e também globalizada. E ele vai considerar o principal potencial econômico dessa região, que vai ser a agropecuária. Ele vai dizer que a agropecuária dessa região é altamente desenvolvida, altamente mecanizada, altamente moderna e está em crescimento. Então, a quarta região é a criação da região concentrada. Olha só. Para o Milton Santos, essa é a grande diferença. Por quê? O que ele vai considerar? A concentração econômica, tecnológica, demográfica dentro dessa grande região, que ele vai dar o nome de região concentrada exatamente por isso. Dentro da região concentrada, ele vai colocar 2 regiões político-administrativas. Quais são essas 2 regiões? A região Sudeste e a região Sul, certo? E ele vai dizer que essa região ela vai concentrar o potencial econômico do Brasil em termos industriais, em termos agropecuários e em termos de serviço. É dentro dessa região que nós vamos encontrar a maior população, uma grande densidade demográfica. Nós vamos encontrar dentro dessa região também os melhores centros universitários, os melhores centros de pesquisa, os maiores portos e os maiores aeroportos do Brasil vão estar concentrados todos dentro dessa região. Daí o nome, regionalização do meio técnico, científico e informacional. Essa região vai concentrar todo esse meio técnico, científico e informacional e as finanças do território brasileiro vão estar todos dentro desta região, segundo o geógrafo Milton Santos. E agora a gente vai conhecer a terceira e a última regionalização brasileira. Pois bem, nesta terceira e última regionalização brasileira, intitulada de Regionalização Geoeconômica,
nós vamos observar algumas coisas bem diferentes das outras regionalizações que a gente tinha trabalhado até aqui. Então, quem elaborou essa nova proposta de regionalização brasileira foi um geógrafo chamado de Pedro Pinchas Geiger. Então, foi ele que na década de 60 propôs essa regionalização para o território brasileiro, considerando basicamente dois critérios. Quais foram esses dois critérios utilizados por Pedro Pinchas Geiger? Basicamente, a formação histórica e econômica do território brasileiro, onde ele vai dizer mais ou menos assim: a região Nordeste é a região do passado, porque foi aqui que começou as primeiras colonizações. Nós temos uma economia, né, ainda baseada naquele modelo antigo da colonização. Poucas coisas se desenvolveram ao longo desse período. A região Centro-Sul, ele vai chamar de região do presente, que é lá onde as coisas estão acontecendo, a economia fluindo, crescendo e levando o Brasil para um índice de desenvolvimento muito grande nas últimas décadas. E a terceira região, que é a região amazônica, ele vai chamar de região do futuro, ou seja, é lá que vai estar o potencial econômico daqui a algumas décadas. Então, considerando esses dois critérios de formação histórica e econômica do Brasil, o Geiger ele vai dividir o território brasileiro em apenas 3 grandes regiões, que ele vai chamar de complexos regionais. Se vocês já tiverem, né, dado uma olhadinha aqui no mapa, vocês já devem ter percebido algumas diferenças bem bacanas em relação às regionalizações que a gente estudou anteriormente. Então, vamos só observar e entender mais ou menos quais foram essas diferenças. A região de número 1, apontada aqui no mapa, ela vai ser chamada de Amazônia. A região de número 2, apontada aqui no mapa, ela vai ser chamada de Nordeste. E a última região, aqui apontada pelo número 3, ela vai ser chamada de região Centro-Sul. Essa vai ser uma das grandes diferenças aí da regionalização do Pedro Pinchas Geiger. Um fato bem interessante que a gente precisa observar dentro dessa regionalização é o seguinte: nesta regionalização, né, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ele não respeita os limites estaduais de cada região. Como assim não respeita? Vejamos só, se vocês observarem com atenção, né, aqui, a região da Amazônia, ela vai ter estados que estão dentro de uma região e de outra ao mesmo tempo. E isso vai acontecer nas outras regiões do Brasil. Vejamos só. 4 estados dentro dessa regionalização estão pertencendo a mais de um complexo regional. Quais são esses estados? Coloquei aqui no mapa para a gente observar melhor. Mato Grosso, se vocês observarem o Mato Grosso, o norte de Mato Grosso está na região Amazônia e o sul do Mato Grosso está na região Centro-Sul. O outro estado que também está dividido é o estado de Tocantins. Se vocês observarem, né, o estado de Tocantins, o norte de Tocantins está dentro da Amazônia e o sul de Tocantins está dentro da região Centro-Sul. Então, vejam só, esses estados estão divididos, um pertencendo a um complexo regional e outro pertencendo a um outro complexo regional, e só uma pequena parte desses territórios. O outro estado é o estado do Maranhão. O Maranhão também está dividido, ao mesmo tempo que a parte oeste do Maranhão pertence à região da Amazônia, a parte leste do Maranhão pertence à região Nordeste. Então, o Maranhão também está dividido segundo essa regionalização. Leste pertencendo ao Nordeste e o Oeste pertencendo à Amazônia. E o quarto estado que também está dividido é o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, se vocês observarem aqui, o norte de Minas Gerais está dentro do Nordeste e o restante do território está dentro da região Centro-Sul. Então, essa é uma questão bem interessante para a gente observar nos mapas, né? Por quê? Porque as outras regionalizações que nós estudamos até aqui, eles respeitam legalzinho
os limites estaduais. Então, essa regionalização aqui é uma das mais diferentes, né? E uma das que atualmente estão sendo mais utilizadas e trabalhadas principalmente nos livros didáticos dos 7º anos. Então, a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, ela é uma das mais fáceis de ser identificada, porque se você olhar, comparar com os outros mapas, você vai perceber rapidamente o quanto eles são diferentes, né? Tanto a regionalização político-administrativa, quanto da regionalização do meio técnico, científico e informacional, e esta é a mais diferente de todas, né? Porque ela vai ter os seus estados cortados, pertencendo a diferentes regiões. Então é isso, galerinha. Para a gente finalizar o conteúdo, vamos fazer um testezinho bem rápido para ver se vocês realmente conseguiram entender as 3 formas de regionalização do território brasileiro, tá bom? Eu coloquei aqui no nosso quadro os 3 mapas das 3 regionalizações do nosso país. E eu vou preparar aqui rapidinho uma atividade para a gente resolver aqui juntos, tá bom? E pronto, eu enumerei aqui nos 3 mapas das 3 regionalizações brasileiras, as regiões, e eu vou fazer aqui algumas perguntinhas e vocês vão tentando responder aí rapidamente para ver se vocês conseguiram aprender de fato o conteúdo, tá bom? No primeiro mapa, observem direitinho, esse mapa ele foi elaborado por quem? Pelo IBGE? Muito bem. Qual foi o critério que o IBGE utilizou para dividir o Brasil dessa forma? Os critérios naturais e econômicos. Muito bem. Ele dividiu o Brasil em quantas regiões? 5, muito bem. Quais foram essas regiões? Tentem identificar aí rapidinho, tá bom? Deem uma pausa no vídeo e tentem localizar direitinho as regiões. Região de número 1, Norte. 2, Centro-Oeste. 3, Sul. 4, Sudeste. E 5, Nordeste. Muito bem. Então, essa regionalização aqui é a regionalização político-administrativa do Brasil. Neste segundo mapa, nós vamos encontrar a regionalização intitulada de meio técnico, científico, informacional. Quem foi que elaborou essa regionalização foi o geógrafo Milton Santos. Muito bem. E ele utilizou como critério o quê? A tecnologia e a concentração econômica dentro desses territórios. E Milton Santos ele vai dividir o território brasileiro em quantas regiões? 4, muito bem. E aí, quais são essas regiões? Vamos lá, tentem resolver aí também. Região de número 1, região concentrada. 2, Centro-Oeste. 3, Nordeste. E 4, região amazônica. Muito bem. E a última regionalização que nós estudamos, a regionalização geoeconômica, proposta por quem? Pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E o critério que ele utilizou foi qual? A formação histórico e territorial do Brasil. E aí, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger vai dividir o Brasil em 3 complexos regionais. Quais foram esses 3 complexos? Vamos lá, tentem adivinhar. 1, Nordeste. 2, Centro-Sul. E 3, Amazônia, certo? Então, acredito que tenha dado, de fato, para vocês compreender um pouquinho sobre essas 3 diferentes formas de regionalização do território brasileiro. Continuem estudando, continuem fazendo as atividades que estão sendo passadas para vocês. Inclusive, vocês vão fazer uma atividade sobre essa regionalização. Então, aproveitem bastante a aula, assistam novamente. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem ficar à vontade, tá certo? Então, tchau e até a nossa próxima videoaula. Beijos!